Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o período pré-proexis, ou seja, a fase em que a gente elabora a programação existencial, chamada de intermissivo. Então, o intermissivo, a intermissão é esse período entre duas vidas humanas. Nesse período entre as duas vidas humanas, nós passamos por determinados cursos, chamados de cursos intermissivos, que nos qualificam para trabalhar com determinados traços, trabalhar com determinadas dificuldades e, assim, estabelecer um plano de maneira sistematizada para a nossa próxima vida intrafísica. Então, vamos trabalhar com alguns conceitos. O conceito de intermissão é essa ideia, né, esse período entre duas vidas humanas. Então, entre uma morte, digamos assim, e um renascimento, nós temos aí um período que é um período extrafísico, e nesse período nós chamamos de intermissão, né, entre duas missões. No período intermissivo, a gente tem a oportunidade de elaborar de maneira mais técnica a nossa próxima existência, a nossa próxima vida. São todas as pessoas que têm a oportunidade de elaborar tecnicamente a sua próxima vida? Não. Nem todas as pessoas da Terra têm a lucidez e mérito também para conseguir, digamos assim, frequentar cursos que a qualifiquem, digamos assim, para elaborar de maneira mais técnica a sua vida. Então, nem todo mundo faz o chamado curso intermissivo, apenas consciências que estão predispostas a darem um upgrade, digamos assim, no seu processo evolutivo. Então, o que é importante deixar claro? É que nesse período extrafísico, é neste período que a gente tem a oportunidade de elaborar a proexis, né, a programação existencial. Para isso, a gente frequenta determinados cursos, que nós chamamos de cursos intermissivos, que são um conjunto de disciplinas, né, ensinadas à consciência extrafísica depois de um determinado nível evolutivo durante o período de intermissão. Então, qual é o objetivo, né, de frequentar cursos intermissivos? É planejar tecnicamente a próxima vida, né? E também acelerar o processo evolutivo da consciência. Então, vamos fazer uma analogia com as empresas. Hoje, você pode abrir uma empresa no Brasil sem nenhum tipo de planejamento, tá? Se eu quiser, eu posso abrir uma padaria, eu posso, né, tirar o CNPJ, pagar as taxas relativas ao processo de abrir uma empresa, mas eu não preciso, não é um pré-requisito eu elaborar um projeto para eu abrir essa empresa. Por outro lado, eu posso abrir uma empresa elaborando tecnicamente esse projeto. Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma planilha financeira, juntar um buffer para que a empresa se sustente por 2 anos, por exemplo. Então, eu posso abrir uma empresa usando essas duas formas, né? De maneira técnica ou de maneira intuitiva. E assim é a nossa existência. Eu posso renascer aqui na Terra de maneira intuitiva, tá? Sem nenhum tipo de planejamento, ou eu posso, a partir do meu nível consciencial, né, da minha predisposição para acertar e para acelerar o meu processo evolutivo, eu posso planejar de maneira técnica e sistemática a minha próxima existência.
né? Então, quais são os pré-requisitos para a gente ter uma programação existencial? É ter participado de um curso intermissivo. Tá? Nesses cursos intermissivos é que nos gabaritam para elaboração da Proexis. Então, é interessante a gente também conceituar quem são os intermissivistas. Né? Muito falado, a gente fala muito em intermissivista. Quem são os intermissivistas? São os ex-alunos de curso intermissivo. São aquelas pessoas, são aquelas consciências que realizaram um curso intermissivo e elaboraram a sua vida de maneira mais técnica. Quais são os pré-requisitos para a pessoa ser um intermissivista ou frequentar um curso intermissivo extrafisicamente? Um dos pré-requisitos é a pessoa ter já superado o paradigma materialista. Ou seja, ela considera, digamos assim, a realidade multidimensional. Ela tem uma soltura do seu holossoma, né? Ela consegue perceber o processo bioenergético. Então, ela já superou aquele paradigma intrafísico. Um outro pré-requisito é a consciência passar pela segunda dessoma. O que é a segunda dessoma? A primeira dessoma, todos nós conhecemos, está mais próximo da nossa realidade, ou seja, é a morte biológica, é a perda do corpo físico, é quando o corpo físico ele se desativa, né? Isso nós chamamos de primeira dessoma, ou seja, primeiro descarte do soma. É quando acontece a morte biológica. A segunda dessoma, nós entendemos que é a dessoma do corpo energético. Ou seja, o holochakra da consciência, quando ela se desfaz, a gente considera que isso seria uma segunda dessoma. Então, é quando há a total perda do corpo energético, que seria o segundo corpo mais material, digamos assim, né? O corpo físico, ele como o próprio nome já diz, ele é material, né? Ele é físico. O energossoma é um corpo mais denso. Então, quando a consciência ela perde esse corpo mais denso, a gente considera que aconteceu, então, a segunda dessoma e essa consciência tem a oportunidade de frequentar comunidades extrafísicas um pouco mais avançadas, mais sutis, já que ela mesma, né, pela frequência vibratória dela, ela consegue frequentar essas comunidades extrafísicas mais evoluídas. E o terceiro pré-requisito é a consciência já ter alcançado uma para-adultidade intermissiva. Ou seja, a pessoa, ela amadureceu, ela está mais madura. Ou seja, ela está mais apta a frequentar um curso intermissivo. Bom, quais são os temas estudados no curso intermissivo? São vários os temas. Tem alguns temas que nós trouxemos aqui de exemplo, como a abnegação, ou seja, perdoar mais os outros visando a dinamização da assistência. Esse é um tema bastante estudado. Por quê? Estudado, inclusive, aqui no intrafísico. Por que que o perdão é um tema muito estudado? Porque a falta de perdão proporciona que consciências fiquem amarradas num processo de interprisão, às vezes milenar. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? O perdão ao outro, o entendimento do nível evolutivo do outro, entender que o outro, às vezes, não tem a capacidade de nos compreender ou não tem a capacidade de compreender a ética, a cosmoética, enfim, entender a limitação do outro e perdoar. Porque o perdão faz com que a gente fique mais livre para trabalhos assistenciais mais avançados.
Então, vamos imaginar que eu briguei com o meu vizinho. Se eu brigo com o meu vizinho, o espaço mental que eu crio, pensando mal dele, e com rancor, e com mágoa, é um espaço mental que poderia estar sendo utilizado de uma maneira mais altruísta e assistencial em outros projetos mais prioritários. No entanto, eu ainda estou pensando pequeno no meu vizinho, enquanto tem o planeta necessitando de assistência. Então, é um tema bastante trabalhado nos cursos intermissivos. Inclusive, aqui tem terapeutas especializados no perdão. A psicologia positiva trabalha com o perdão. Por quê? Porque já se viu os benefícios que é o processo de você libertar o outro. Você não quer mais reivindicar nada, você liberta o outro. E assim você tem mais predisposição para trabalhos avançados de ponta. Outro tema trabalhado nos cursos intermissivos é a autoconscientização multidimensional. Ou seja, fazer com que as consciências tenham mais percepção das múltiplas dimensões. Não caírem no materialismo que muitas vezes, ao ressomarmos, nós nos imbuímos, digamos assim, deste holopensene, da matéria, do físico, do trivial. Então, a autoconscientização multidimensional, ela é importante a gente conhecer e desenvolver para percepções, para a gente compreender que a realidade ela é muito superior àquilo que a gente percebe, às vezes, só com os olhos físicos. Também trabalha-se com a questão do parapsiquismo, assistencial, produtivo, cosmoético, em benefício de outras consciências e também para aumentar a nossa autonomia. Ao desenvolver o parapsiquismo, nós estamos nos habilitando, digamos assim, a compreender a realidade de uma maneira mais abrangente, mais complexa. A gente está indo além da visão física. E o parapsiquismo também nos proporciona ampliar a nossa assistência. A gente não fica restrito à questão física. A gente consegue fazer assistência, na medida em que a gente desenvolve o parapsiquismo, a consciências que estão além da dimensão física. A questão da cosmoética também é um tema estudado nos cursos intermissivos, ou seja, estuda-se além da ética humana, estuda-se temas mais avançados, que às vezes até hoje a gente não compreende muito bem em função da nossa limitação, mas a gente estuda temas mais avançados do que a ética humana, do que a ética convencional. Como, por exemplo, o ato de pensar. Hoje, pensar mal dos outros, na dimensão humana, não tem problema nenhum. Está no âmbito privado. Ninguém está vendo, ninguém está escutando, logo, ele não é incorreto. Mas, na verdade, quando a gente estuda as questões bioenergéticas e parapsíquicas, a gente sabe que o ato de pensar mal do outro está prejudicando, sim, o outro conforme a nossa competência energética, conforme a nossa força, digamos assim, energética. Então, pensar bem do outro, a gente já deixa o outro melhor. Pensar mal tem uma ação contrária. Outro tema estudado é a questão da mesologia, ou seja, do contexto em que a gente vai renascer, do contexto físico, da cidade, do estado, do país. E estuda-se principalmente técnicas de autodomínio da mesologia. A gente sabe que determinados estados, países, regiões têm holopensenes específicos. Às vezes tem idiotismos culturais, que nós chamamos, ideias e culturas anacrônicas, e também tem ambientes homeostáticos e positivos. Mas como estar nesses ambientes sem ser engolido, às vezes, por um processo cultural anacrônico e se sobressair?
se sobressair nessa situação de maneira positiva. Então, esse é um desafio de todos nós. Nós estamos numa sociedade que tem determinados valores, né, determinadas ideologias. Como viver nesta sociedade sem nos contaminar, digamos assim, com o holopensene que não é tão positivo e cosmoético. E outros temas estudados são as próprias reflexões, né? A melhoria da reflexão pessoal, a melhoria da reflexão enquanto uma ação da consciência para melhorar as atuações pessoais, né? O ato de refletir não é ensinado na nossa sociedade. E refletir é fundamental para a gente se perceber enquanto consciências e também para melhorar as nossas atuações, melhorar a autocrítica, melhorar as nossas atuações conscienciais e as nossas assistências às demais consciências. Então, aqui tem alguns exemplos de temas estudados no curso intermissivo. E o que se faz nos cursos intermissivos? Há relatos de projetores conscientes que foram visitar cursos intermissivos e também há relatos de pessoas que rememoraram os seus cursos intermissivos. E o que elas relataram é que nos cursos intermissivos existem várias atividades. Por exemplo, tem aulas teóricas, às vezes tem uma determinada temática que é interessante a pessoa fazer uma exposição sobre esse tema, né? Para os alunos escutarem aquela experiência, aquele conceito. Então, existem aulas teóricas, existem debates, reflexões, diferentes tipos de dinâmicas, laboratórios, intercâmbios, simulações ao modo de ensaios teatrais, excursões interplanetárias. Então, é só vocês pegarem esses livros de relatos projetivos e vocês vão ver uma série de relatos falando sobre essas atividades que a gente tem como hipótese que são atividades realizadas nos cursos intermissivos. Ok, pessoal? Então, ficamos aqui na nossa aula sobre pré-proexis e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Até mais!